Eu acho que uma linguagem para aprender a programar, eu acho que é o Go. Eu acho que é o Go porque ele tem tudo já empacotado ali. Você baixa ele, você não precisa absolutamente mais nada. Se eu for baixar o Java, eu vou precisar baixar o Maven, vou ter que baixar mais algumas coisas e tal, uma IDE, não sei o É quê. complexo, um arcabouço de conceitos que você tem que aportar para depois começar a sair Se o entregando Java, alguma coisa. se o C tivesse dado certo, se o C++ tivesse dado certo, o que eu digo no sentido assim, de ser popular com o Java a gente teria o mesmo problema, Se tivesse massificado, né? Porque não dá pra falar que o C++ não deu certo. né? Eu tô falando no sentido Mas de mais... ser massificado. de você usar para aplicações simples, vamos dizer assim, né? Com menos exigência de performance. Mas você teria um monte de ferramentas para ele. Porque o Java nasceu lá com esse conceito de compilador, né? Gerar compilação, os arquivos em determinada composição de pastas, e tudo isso aí foi crescendo, né? Conforme ele foi evoluindo, né? Foi tomando corpo. Você tinha que criar coisas para facilitar esse trabalho, porque era um negócio muito braçal. Não é que nem quando você pega o .NET, por exemplo, que a Microsoft é assim, acho que ela faz primeiro a ideia, depois ela faz a linguagem. Eu trabalhei com .NET muitos anos lá, em todo o tempo que eu trabalhei lá no Itaú, eu trabalhei com .NET. E então você tem essa coisa muito homogênea, né? Tem essa outra coisa também que é muito forte. Engraçado você falou isso, né? A Microsoft ganhava muito dinheiro vendendo licença da IDE, né? E para desenvolver você precisava da licença da IDE e a IDE tinha licença. Então, imagina, cara. A Microsoft ela tem essa política de colocar você dentro daquele cercadinho. Eu não sei como é que tá hoje, mas assim... abriu bastante a cabeça, né? A questão do .NET Core, né? De você poder rodar. Agora ele roda em todo lugar. Agora né? Ele tem o mesmo paradigma e tal. Mas você tem um desenvolvimento com VS Code, né? E tem a Community também, né? Agora tem uma versão do Visual Studio Community. Então, isso aí ajuda bastante. Mas eu acho que essa questão desse tempo que levou o Java e tudo, e essa... Justamente... que nunca teve que nem a Microsoft, um mundo homogêneo, né? Você tem um direcionamento assim, que a Microsoft meio que optou por não ter um servidor de aplicação. Todo o tempo, toda a vida, né? E o Java já sim, né? Porque criou padrão, né? Um bagulho muito mais daquela coisa acadêmica, né? Vamos criar um padrão, vai seguir dessa forma e tal, você vai ter um container. E aí você começou a criar um monte de ferramentas, né? E aí também formas diferentes de fazer as coisas. Eu vejo muito isso. Às vezes você pega desenvolvedor Java, vai começar amanhã aqui. Começa aqui no trabalho, mexer com o quê? Mexer com J2E. O cara chega na empresa, vai mexer com o Spring, ele é quase um júnior. Ele podia ser sênior J2E, né? Exatamente. Tem essa... Assim, porque existem muitos mundos dentro do Java, né? Mas no caso do Quarkus, você não tem isso, por exemplo, se o cara que desenvolvia Spring for mexer no Quarkus, ele não vai ter assim, simplesmente vai mudar algumas palavras, assim, algumas anotações, que no Spring qual que era do inject lá? Aquele auto-wired, component, né? Agora virou injected. Injected. Mas isso é da JE, né? Do próprio Java mesmo, né? Porque o Spring, o que acontece? Né? O Spring, ele viveu na vanguarda, ainda em muitos componentes ele vive, e aí, o que acontece? Ele inventava as coisas e aí a Spring ia lá o JSR ia lá e documentava aquilo, e tomava aquilo para ele. Então, a gente tá falando de anotação. Porra, bicho, injeção de dependência, isso aí veio com Spring, e aí depois a JV me trouxe para ela. Você pega lá o próprio Hibernate, foi a mesma coisa. A especificação do JSR para Batch também veio do Spring Batch. Então, assim, você tem essas mudanças aí, mas são bem simples.